Vamos orar. Eu queria que você colocasse diante de Deus o seu coração. Falasse com Deus: Senhor, está aqui meu coração, quero abrir meu coração. Fala com Ele, pede a Ele esclarecimento. Quando Deus ensina a nós, Ele ensina a quem tem cultura e a quem não tem cultura. Essa é uma das maravilhas. Converse com Deus agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós sabemos que não temos capacidade de entender a Tua palavra se não for através da Tua revelação para nós. Porque ela é uma palavra revelada, escrita, revelada por Ti às pessoas, aos Teus servos que a escreveram. E eu não posso entendê-la com o meu intelecto apenas. Por isso, Pai, eu peço para mim e para todos nós nesta manhã, peço, Senhor, que Tu nos esclareça da forma que só o Senhor sabe fazer. Ao mesmo tempo, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, repreendemos em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, todas as artimanhas do maligno que tentarem obstruir o nosso ensino, seja com pensamentos contrários ao que está sendo dito aqui, seja com distrações que nos levem a não prestar atenção, seja com qualquer outro artifício do maligno, porque nós vamos falar do corpo de Cristo, e ele é de uma importância tão grande, que o inimigo treme, e tenta de todas as formas colocar obstáculos. Nós não aceitamos, nós declaramos, e a igreja concorda, que em nome de Jesus, nós conseguiremos chegar até o final com o propósito que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim oramos e já recebemos pela fé, em nome de Jesus. Amém? Efésios, ainda no capítulo 1, nós vamos ler agora os primeiros 14 versículos. E nesta manhã, nós estamos entrando, falando, quer dizer, o estudo nós estamos mostrando a igreja do Deus vivo, e ela é comparada a 6 coisas. Ela é comparada a um corpo, está no capítulo 1, né? Ela é comparada a um templo, está no capítulo 2, ela é comparada a um mistério, está no capítulo 3, ela é comparada a um novo homem, está no capítulo 4, e ela é comparada a uma noiva, está no capítulo 5, e é comparada a um soldado, está no capítulo 6. E hoje nós vamos estudar a igreja comparada a um corpo. Efésios 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, esse santos está com S minúsculo, porque se refere às pessoas separadas para Cristo. Santos não é São Judas Tadeu, São Paulo, São João, São Pedro, que as pessoas às vezes pensam e elegem, né? Mas aos santos, todo aquele que é separado para Deus, ele é santo. Aos santos e fiéis em Cristo. Fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Não fiéis a Cristo. Eles são fiéis em Cristo, há uma diferença. Nós vamos daqui a pouco falar mais um pouquinho sobre se fiéis em Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça,
a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Uma coisa que a gente lendo esses 14 versículos, pode ser que alguém tenha falado assim, poxa, mas não entendi muita coisa aí, parece um filósofo falando. E é interessante que dentro desses 14 versículos há uma riqueza tão grande de ensinamentos, e é exatamente isso que eu quero que a nossa igreja, a Igreja Shalom principalmente, e todos os irmãos que estão ao alcance dessa palavra, possam pegar e possam compreender o quanto Deus sempre foi preocupado conosco, e quanto Deus deseja que nós sejamos diferenciados de todos aqueles que não o receberam ou não o querem receber. Então, hoje nós vamos falar sobre a igreja comparada a um corpo, não é? Nós vamos ver agora a criação deste corpo. Como é que esse corpo foi criado? Porque se nós pegarmos e imaginarmos assim, tudo surgiu lá no Pentecoste, quando Jesus, e todos sabemos que a igreja foi formada ali a partir do Pentecoste, que a igreja foi formada ali, que Jesus disse, eu vou subir, vou enviar o Espírito Santo, vocês fiquem aguardando aqui até que sejais cheios do Espírito, e eles foram cheios do Espírito, e depois ali passaram a pregar o Evangelho, então ali se formou a igreja, e segundo os estudos, eram cerca de 120 pessoas, formando a igreja daquela época. Então ali é o corpo de Cristo. Se você pegar dali, está muito raso, porque o corpo foi formado antes da fundação do mundo, foi formado na cabeça de Deus, e foi formado como algo indestrutível. Então tem algumas confusões que às vezes nós fazemos, exatamente por não entendermos esse início da carta. Uma das confusões e uma das complicações, e que às vezes as pessoas até preferem, quando a gente vê uma coisa difícil, a gente prefere, não vira a página, isso aí não dá para entender. Eu já vi muita gente falando que eu não gosto de estudar Apocalipse, porque Apocalipse é muito difícil. Irmãos, Apocalipse só é difícil se você começar a estudar em Apocalipse. Mas se você estudar Apocalipse onde ele começa, aí você vai ver que não é difícil. Ué, mas aonde que começa Apocalipse? Começa em Daniel. Se você não ler em Daniel, se você não começar em Daniel, você não vai entender Apocalipse. Você pode entender uma coisa ou outra, mas você vai voar a maior parte do tempo. Então, se nós não pegarmos e pedirmos, isso é muito importante, orientação ao Espírito Santo para nos dar discernimento. Eu creio que eu não preciso pedir aos irmãos que acreditem em mim, mas algumas das colocações que nós estamos fazendo nesse estudo foram me passadas no leito do hospital, nos 30 dias que eu lá estive.
Deus começou a falar comigo sobre Efésios, eu comecei a ler, não podia ler muito ali, não dava tempo, não tinha condição de ler. Graças a Deus deixaram o celular ainda comigo, que não é normal, no CTI eu estar com o celular, e ali eu pude, mas o resto foi Deus falando comigo. E isso não é um privilégio meu, não quero que os irmãos olhem para mim e digam assim, nós temos que respeitar o pastor, porque o pastor falou que Deus falou com ele. E agora, quem somos nós para dizer que Deus não falou? Não é por aí, irmãos. Não é por aí. O que eu estou dizendo é que qualquer pessoa, pastor, por que Deus não falou antes contigo? Porque eu não pedi. Eu nunca me debrucei e disse, Senhor, fala comigo especificamente sobre isso. A palavra de Deus diz que aquele que procura, acha. Se nós batermos, a porta vai se abrir. Então, se eu buscar em Deus alguma coisa, Ele vai falar. Mas se eu não buscar, Ele não vai falar. Então, eu conhecia, preguei muitas vezes nesses meus anos de ministério, preguei muitas vezes sobre alguns versículos de Efésios. Mas o que eu pedi a Deus, porque ele disse assim, e ele colocava, aparecendo, falando assim, Efésios, Efésios, Efésios. E eu disse, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo em Efésios? E eu disse domingo passado, eu vou repetir, quando eu conversando com meu genro, Augusto, eu falei, Deus revelou aqui para mim, eu vou começar a estudar Efésios. E ele disse assim, o Bernardo está estudando Efésios. Eu não sabia. Já estava estudando, há uns meses antes, ou 2, sei lá. E ele disse assim, interessante, eu também vou estudar Efésios. E como eu disse lá, o Augusto às vezes é um pouco questionador, é uma característica boa dele. E ele imediatamente, então aquilo eu entendi como sendo uma confirmação de Deus. Ele disse, eu vou estudar Efésios. E começou a estudar Efésios. 2 ou 3 irmãos que eu falei, nós vamos começar, alguém disse, pastor, olha aqui, estou estudando Efésios. E eu deixei porque não era o estudo que talvez as pessoas pretendessem, mas é a forma de passar. Quem é o corpo de Cristo? Como é que ele foi feito? Esse corpo, primeira coisa, foi planejado e formado pelo Pai. Do versículo 1 ao versículo 6, fala sobre essa formação. Bendito seja o Deus, o 1 e o 2 ele se apresenta, não, do 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, lá antes da criação do mundo, Deus falou assim, eu quero estabelecer um corpo, onde Jesus vai ser o cabeça. E aí, a primeira confusão que às vezes nós fazemos, quando ele diz assim, e nos predestinou, ele predestinou o corpo. Ele não predestinou as pessoas, porque se ele predestina todas as pessoas, primeiro, se todos estão predestinados a ser salvos, eu não preciso nem pregar mais o Evangelho, porque estão todos predestinados a ser salvos, todos serão salvos, independente do que eu fizer. E tem aqueles que não foram escolhidos a não serem salvos. Não adianta eu pregar o Evangelho, porque ele já vai para o inferno mesmo. E ele erraria com os próprios judeus, porque se fossem predestinados, ele, lá na carta em Éfeso, escrita por João, às 7 igrejas da Ásia, lá na ilha de Pátimos, depois disso daqui, essa carta em Éfeso foi escrita depois que João escreveu o Apocalipse, e as 7 cartas, a primeira está lá em Éfeso, ele diz assim, conheço as suas obras, conheço tudo, está tudo beleza, mas o que eu tenho contra vocês é que vocês esqueceram do primeiro amor, perderam o primeiro amor, e tratem de voltar, porque senão eu vou tirar vocês do candeeiro, vou tirar vocês do lugar que vocês acham que estão. Como é que ele iria repreender se estão todos predestinados? É só uma colocação. Então, como é que eu entendo isso daqui? Primeiro, o que significa a escolha, a predestinação no grego, onde foi escrito, onde foi traduzido a carta de Efésios. A palavra grego, proorizo, significa indicar, marcar à frente do tempo.
e é encontrada 6 vezes no Novo Testamento. Ele dá os textos aqui, nós não vamos entrar aqui agora, mas eu quero colocar 3 aspectos sobre a escolha. Então ele escolhe o corpo, então imagine o corpo, e esse corpo você pode desenhá-lo da forma que você imaginar. Vamos imaginar, e Deus me deu lá assim a ideia de um vagão de trem. Ele predestinou esse vagão de trem, e ele disse, esse vagão de trem é meu. E ele está predestinado à salvação. Ninguém impede que esse vagão vá chegar na salvação. Quantos estão entendendo? E todos aqueles que estiverem no vagão, por isso que ele diz, aqueles que estiverem em Cristo, eles serão salvos. Por quê? Porque o vagão está predestinado a ser salvo. Irmãos, por favor, não vão dizer, o pastor disse que lá no céu vai ter um vagão de trem. Claro que eu não estou dizendo isso, eu estou fazendo uma comparação, que vai chegar até a porta do céu, vamos supor, é uma idealização na minha cabeça. Então, todos aqueles que estiverem no vagão, Cristo, eles são salvos. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso? Eu preciso estar em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, 3 aspectos sobre a escolha. Primeiro, a Escritura afirma a soberania de Deus, que tem a liberdade de escolha, sem que caiba ao ser humano qualquer direito de discutir seu critério. Você anote aí agora, vocês que estão com caneta, que eu estou vendo aí, Romanos capítulo 9, nós não vamos ler tudo, não dá tempo, mas se puder abrir Romanos capítulo 9, acho que fica mais fácil para mim aqui, Romanos capítulo 9, porque não é um versículo que eu vou ler, mas salteado, mas você lê em casa, que ele diz isso. Olha, eu sublinhei aqui alguns versículos, por exemplo, o 14. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Versículo 20 diz assim, todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Se você ler o capítulo 9 de Romanos, eu queria que vocês, dever de casa, porque outro detalhe, irmãos, não adianta nós trazermos o estudo e tal, se nós ficarmos contemplativos só, pode entrar alguma coisa, até o mês que vem vocês terão guardado, daqui a um ano vocês não terão mais, eu diria que daqui 6 meses, talvez, porque tem muita informação, a gente recebe muita informação, mas quando você tem alguma coisa anotada, de vez em quando você vai lá e dá uma puxada. Vocês acham que os médicos, como é que é? Nós temos médicos aqui, estudaram, saíram da faculdade, estão formados, pronto, agora sou médico. Não, você chega lá, tem um monte de coisa, de vez em quando, eu estou no consultório de um médico, ele falou assim, esse caso seu aí, deixa eu ver isso aqui, pera, um negócio, eu acho que eu tenho um negócio melhor aqui. Ele abre um livro, faz assim, para o consulta, nós temos aqui, para isso eu vou te dar esse remédio aqui, mas é natural, porque a ciência está cada dia se aperfeiçoando, então ele todo o tempo, e ele tem as anotações dele, é a mesma coisa com relação, porque Deus nos revela a cada instante, Ele nos lembra de coisas a cada instante. Há coisas na Bíblia que eu já li e nem me lembrava. Quando eu passei, lembrei e vi qual foi a razão daquilo que está escrito, não da forma que eu li, mas da forma que o Senhor escreveu, é para isso. Segundo aspecto da escolha, Deus escolheu a nós, que é a igreja,
para sermos santos e irrepreensíveis pela adoção de filhos. Ele disse ali, no versículo que eu li, ele diz que nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele não escolheu para sermos salvos, ele escolheu para ser salvo o corpo, o vagão. Por que eu digo isso? Porque se nós colocarmos na cachola, na cabeça, se eu já sou salvo, agora eu posso aprontar pior, eu já estou salvo. Aí nós não buscamos a santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E não verá a Deus, não é que não vai, um dia eu vou ver Deus lá no céu. Você não vai, você vai perder a viagem. Não, você não verá as coisas de Deus, você não verá e não ouvirá as revelações de Deus. Você vai estar muito voando, você vai estar raso, você não vai ter raízes. Terceira coisa, seja qual for o papel de Deus ao nos escolher antes da fundação do mundo, sua decisão dele, não significa de maneira alguma que a pessoa seja forçada a crer em Jesus. Pronto. Derrubei mais uma de predestinar. Mas eu não queria ir para o céu e Deus já me escolheu. Mas eu não queria ir para o céu. O céu é chato. Eu já vi alguém dizendo assim, o céu vai ser um lugar muito chato, ninguém vai fazer nada, vai ficar lá só louvando, andando, com os anjinhos nas nuvens. Não. Se você ler a Bíblia em Apocalipse, até o final, você vai ver que o céu vai ser um lugar que a gente vai atuar, vai fazer um monte de coisa, vai ser legal demais. Lugar sem graça vai ser no inferno, que você não vai nem enxergar as pessoas, dada a densidade das trevas que vai te separar. Não vai haver comunhão no inferno. Vira a página, um dia a gente prega de novo sobre isso. Então, eu amo esse estudo. Sua decisão, a decisão dele, não significa de maneira alguma que a pessoa seja forçada a crer em Jesus. O convite do Evangelho é real. Cabe a nós, em liberdade, optar em crer nele ou rejeitá-lo. Vale observar que a predestinação, que está falando aqui, é em amor. Então, se você ler Efésios, capítulo 1, o versículo 5, vai dizer que em seu amor nos predestinou. Então, nós estamos dentro do amor de Deus, que bolou um plano, criou um corpo e disse, esse corpo é indestrutível. Para que os irmãos entendam mais um pouquinho, ele criou uma igreja onde vai estar misturado o gentio e o judeu, que se forma igreja, judeu que creu em Jesus, não o judeu. O judeu que aceita Jesus passa a fazer parte da igreja. E o gentio que aceitou Jesus passa a fazer parte da igreja. E todos sabemos que a igreja que vai subir, é a igreja o quê? Qual o nome da igreja que vai subir? Está lá em Apocalipse. A igreja, irmãos, não sabem? Hein? Modelo de igreja de Deus. 1, 2 e já, fala bem alto, que ganha uma Brasília 0 quilômetro. Todos perderam a Brasília. Filadélfia, irmão. Isso é o modelo da igreja de Deus. E a igreja que vai ficar? Tem o nome da igreja que vai ficar. Vai ter uma igreja aqui na terra. Vocês sabiam que vai ter uma igreja aqui na terra? Ué, mas a igreja não vai subir? A igreja de Cristo vai subir, a outra vai ficar. Qual é a outra? A que não é de Cristo, a que não fez a vontade dele. Está na Bíblia, irmãos. Qual é a igreja que vai ficar? 1, 2 e já. Ué, os irmãos sabem mais da igreja que vai ficar do que a igreja que vai subir? Não lembraram, naturalmente. Laodiceia. Essa é a igreja que vai ficar. Então, nós fazemos parte da igreja que vai subir. E daqui da Shalom, espero que todos subam, mas se a metade subir, vai juntar com a outra metade, ou com 10 ou 5 da outra igreja que vai subir, dali, da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da não sei de onde, não sei, e tal, e essa é a igreja que vai subir, esse é o corpo. Então, o que é o plano de Deus? O que está predestinado e não perde de jeito nenhum? O corpo.
Aqui, irmãos, vamos eleger essa caneca como o corpo. Pronto, está aqui o corpo. Deus fabricou essa caneca e disse, ninguém quebra essa caneca. Essa caneca vai para o céu. E seja o que for, mas ninguém faz conta, ela está predestinada, ela é perfeita, ela é minha. E vai para o céu. Mas vai vazia? Não, ela vai cheia de coisa aqui dentro. E tudo que tiver aqui dentro vai para o céu. Quantos entenderam? Quantos entenderam? E se você está aqui dentro, dá licença, vou fazer uma bagunça aqui, depois os irmãos arrumam aqui para mim. Caiu fora aqui uma gotinha. Esse não vai para o céu, saiu do trem, saiu da caneca. Apostatou. E a caneca? A caneca continua indo. Então, para eu ser salvo, eu preciso estar em Cristo. Então, nesse primeiro versículo, ele frisa o que significa em Cristo. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo. A definição teológica, qual é a definição para salvação? E não está errada, ou não estão erradas as definições. Redenção, expiação, justificação, reconciliação, propiciação e sacrifício substitutivo e vicário de Cristo. Todos estes são úteis, cada qual expressando um aspecto das diversas facetas da nossa salvação. Nenhum deles, porém, parece ser inteiramente adequado quanto em Cristo. Ser salvo significa estar em Cristo. O versículo 3, ele fala uma coisa que é tremendo. Meu Deus do céu, eu já li isso uma vez, passei lá no Antigo Testamento e não vi. E ele vem me mostrar isso agora. Versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito, irmãos, eu estou colocando aqui, eu não sou professor de grego, não conheço hebraico, não conheço nada disso. Inclusive a pronúncia minha pode estar que alguém tipo assim, não é assim que pronuncia, mas você entendeu? Eu entendi, então é o que vale. Porque aqui não é uma escola de, de grego e de hebraico e tal. Então, a palavra, por que nós queremos dizer? A palavra no grego significa isso. Porque se eu hoje chegar aqui e falar assim, irmão, você é bendito. Poxa, você é bendito, você é bendita. Você é bendito. É a mesma coisa que nós usarmos um verbo que só temos um, que é o amor. E eu uso o amor para Deus, para meu casamento e para meu amigo. Mas o grego não usa o amor para as três coisas. Ou ele usa ágape para Deus, filéu para amigos e eros para o casamento. Então, por isso que a gente tem que olhar para entender o significado. Então, a palavra bendito no grego é eulogetos. Eu não sei se pronuncia dessa forma também, mas se escreve dessa forma. Que significa falar bem de, louvar, celebrar. Então, em Marcos 14:61, tem uma dessas maneiras dos judeus, olha lá, ele contudo permaneceu em silêncio e nada replicou, mas o sumo sacerdote voltou a indagá-los, és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Por quê? Porque os judeus tinham uma maneira que para mencionar a excelsa figura de Deus, eles não precisavam falar de Deus. Se falassem bendito, já sabia que eu estava falando de Deus. Mas e como, se eu quisesse falar um bendito para o amigo? Aí o termo é outro, o termo é Macarios.
Eu falo bendito para você ou bendito para Deus, mas o judeu falaria Macários e bendito. Quando ele falasse bendito, ele estava falando para Deus. Que quer dizer considerar feliz. E está lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículos 3 a 11. Feliz, bem-aventurado, em algumas traduções diz feliz, outras diz bem-aventurado. Ok? Agora presta atenção nesse detalhe aqui. Deus criou o corpo dele, não só para ir para o céu. E é isso que me chamou a atenção, irmãos. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas, eu já fui assim, irmãos. E há pessoas que dizem assim, se eu entrar para o corpo de Cristo, eu estou protegido. Entrei para a igreja, pronto. Todos os meus pecados foram perdoados, estou na igreja. Eu estou salvo, nada me atinge, aí a pessoa fica irritada, pastor, eu entrei para a igreja, eu estou aqui, sou fiel, meu carro bateu. Porque você não entendeu o que é o corpo. Então, o corpo, independente de qualquer coisa que aconteça no corpo, ele tem, além da função de pregar o evangelho e tal, ele tem uma coisa que é importante. E olha como Deus considera isso. Deus criou o corpo para que o corpo o bendiga. Quando ele fez isso, ele criou o corpo e disse, o corpo precisa bendizer a mim. Abre em Malaquias 3,16, Antigo Testamento, último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3,16. Portanto, Deus deseja que seus filhos o bendigam, dizendo coisas boas a seu respeito. Nós não aprendemos que bendito quer dizer falar bem de, louvar, celebrar? Nós temos que falar bem de Deus, em todo o tempo. Então diz assim, então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé, conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção, e diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Em outra tradução, ele disse assim, Deus ficou maravilhado, ouvindo as pessoas dizerem bendito, etc. E ele pegou um memorial, está escrito na Bíblia, irmãos, e escreveu o nome dessas pessoas. O que é que Deus falou para mim? Eu não me esqueço daqueles que me bendizem. Por isso que o salmista diz, 1, 2 e já, bendize e tudo. Agora eu entendi esse salmo melhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Na pior das hipóteses, irmãos, além de eu espantar o diabo de perto de mim, porque ele não gosta de ficar de perto de quem está falando, Senhor maravilhoso, oh Deus lindo, Deus poderoso, ele se irrita, ele sai de perto. Ele sai de perto. Além disso, eu ter a certeza que Deus está escrevendo o meu nome, se alegrando. Irmãos, nós precisamos de fazer isso. Igreja que fica falando, aleluia, glória a Deus, amém, e tudo no tempo certo, não é uma igreja pentecostal. Aliás, é pentecostal porque todas as igrejas foram formadas no Pentecostes, ela é pentecostal. Não é aquela igreja, a igreja do reteté, todo mundo. Não, é a igreja que está bem dizendo, é o corpo, é uma ordem dele. Tem que bem dizer, o corpo tem que falar de mim. Você entendeu agora? Talvez alguns irmãos que estão aqui na frente ou numa igreja digam assim, vamos aí, bendiga o nome do Senhor, fale palavras de adoração, irmãos. Carlinhos agora disse assim, assente aí glorificando o nome do Senhor. Aí parece que é um jargão da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus tem muito de falar nisso, aí a gente acha que... Uma vez eu estava numa determinada igreja, fazia parte dessa igreja, e o pastor falou assim, olha, eu gosto muito de vocês, aí, gosto das suas pregações. Primeiro ele encheu minha bola, gosto das suas pregações e tal, e eu fui, muito obrigado,
Nem tanto, mestre, nem tanto. Aí ele me deu uma chulapada. Mas eu fico assim, quando você fica assim, glória a Deus, aleluia, e não sei o quê, e Deus é bom, todos nós sabemos que Deus é bom, não precisa ficar falando. Eu não lembrei disso, irmãos, que numa palavra, abre Malaquias 3,16. Abra Malaquias 3,16. Guarda isso, guarda esse versículo, irmãos. Bendito. Então, quando nós não tem o que falar, fica falando, ô Senhor, bendito o seu nome do Senhor. Eu uma vez viajei, já disse isso aqui uma vez, viajei com o seu custódio Rangel, quando eu fazia alguns trabalhos com ele, ajudava ele lá na Donep, eu ia cantar, ele ia levar uma palavra, e nós estávamos indo, fomos daqui para o Espírito Santo. Ele foi trazer uma palavra lá em Vitória, e eu fui com ele. E eu estava dirigindo uma hora, ele dirigia, ele gostava de dirigir, mas uma hora eu passei para o volante, ele foi do lado. E de vez em quando eu estava ali, ele disse assim, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu tomava um susto, porque estava tudo em silêncio, achei que ele estava dormindo, e ele soltava do nada. E ele falava, nós temos que bendizer o nome do Senhor, meu amado. O tempo todo Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Vamos lá, 10 segundos, vamos lá, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Inventa uma palavra aí que você queira falar, Deus é bom. Está com bendito seja o nome do Senhor, aleluia, cadê a igreja? Vamos lá. E você sabe por que nós temos dificuldade? Porque nós não treinamos. Nós não treinamos, irmãos. Desculpe, irmãos, eu não estou dando bronca na igreja, isso acontecia comigo, eu tinha boca dura. Eu não tinha. Não tinha agora antes da Covid, não. Lá atrás, eu era crente de berço, mas eu tinha boca dura, tinha vergonha. Como alguns maridos têm vergonha de dizer para a mulher, você é linda, hein? Você já disse para ela hoje que ela é linda? Então diga agora, faz favor. Faz favor. Eu sei que é espontâneo, faz favor. Já disse para ela que ela é linda? Todo dia, mas já disse hoje? Não deu tempo porque vieram para a igreja logo. Acordaram cedo, pastor. Então eu vou dar oportunidade agora, marido, fala para a mulher aí. Você é linda. Eita, espetáculo. Está preparando aquele bife legal para mim hoje, hein? Se nós não acostumarmos, irmãos, nós não vamos falar. E nós temos que falar que Deus é bom, Deus é bom. Sabe, o tempo que eu me ocupo falando que Deus é bom, eu paro de murmurar. Porque a boca só é uma. Se eu estou ocupado com ela falando alguma coisa, ele não pode falar outra. Não posso falar, não posso. É uma boca só, uma língua só. Dar uma caminhada aqui, acho que não conseguimos terminar tudo, mas quantos irmãos estão entendendo? O corpo de Cristo, estando em Cristo, é o corpo. Este sim, o corpo está predestinado à salvação. O diabo não vai impedir que o corpo de Cristo esteja no céu. Mas o que nós vamos saber acerca do corpo de Cristo é coisa também muito maior ainda. Mais coisas virão. Então ele foi planejado por Deus dessa forma. Segunda coisa, ele, o corpo, foi comprado pelo Filho. Sabemos. Não, você não parou para pensar. Ele foi comprado. O que significa ele ser comprado? A explicação mais simples que eu achei, está lá, ele foi comprado, ele nos redimiu, ele nos perdoou, ele nos revelou a vontade, o caminho de Deus, tudo está na Bíblia. Ele nos garantiu uma herança, em Cristo nós possuímos tudo, estamos dentro do vagão e vamos chegar no céu, tudo que Cristo tem nós teremos, tudo, igualmente tudo. Ele reúne todas as coisas, tudo converge nele, né? Além disso, a explicação é essa, quer ver? Gente, prazer, eu sou Isaías, meu nome é Isaías Mendes, tudo bem com vocês? Amém? Prazer conhecer vocês, tá bem? Eu estou idealizando fazer um movimento aí, um movimento legal. Aí eu vou apresentar o projeto para vocês. O projeto, quando eu acabar de falar, eu vou dizer assim para vocês, ok, aí vocês vão falar assim, uau, porque o projeto é muito bom, tá? Então vamos lá. E eu vou fazer o projeto é isso, o projeto é aquilo, o projeto é aquilo outro, o projeto é assim, o projeto vai ser assim, 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 assim e tal. Que tal? Vocês querem vir comigo?
Então, por favor, me assem se levantar aí. Vamos embora. Me assem se levantar. Vamos lá, todo mundo? Vamos lá. Pronto, pode ficar sentado. Se alguém chegar ali fora e falar assim, olha, eu estou com um projeto aí, você está com alguém? Vocês vão dizer uma coisa, não, vocês estão com alguém, eu tenho um projeto bom para apresentar para vocês. Vocês vão dizer, 1, 2 e já, estamos? Irmão, vocês estão aí? Estamos? Pronto, vocês estão comigo, irmão. Passaram meses. Gente, vocês estão com quem? Estou vendo um grupo aqui, vocês já têm um seguidor, vocês estão com quem? Eu angariei a simpatia de vocês, irmão. E estou fazendo alguma coisa. Vocês estão gostando do que eu estou fazendo por vocês, irmãos? Já se passaram 2 meses, amém? Estão gostando? Alguns estão, outros não, mas estão aí. Mas com Jesus não foi assim. Jesus chegou e olhou e disse assim, quem é esse? Esse aqui é um miserável. Pastor, que é isso? O senhor aponta para o comandante e diz que ele é miserável, vai ser preso. Não, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem é esse aqui? Miserável. Quanto custa? Não, ele tem um preço. Faz o preço. E aquele ali? Ah, aquele ali é outro desprezado. E aquele lá? Também. E aquele ali? Aquele ali eu nem falo. Ah, aquele lá. Faz um cheque. Ele pegou e comprou. Ele comprou. Então agora eu paguei por vocês todas as dívidas que vocês tinham e vocês agora são minhas propriedades. É diferente de eu angariar de vocês a simpatia. De forma que eu tenho vocês legalmente. Eu tenho escritura de vocês. A Bíblia diz que ele rasgou a nossa dívida, a nossa cédula. Ele tem uma escritura. Ele é a nossa propriedade. Nós somos propriedade dele, é nosso proprietário. É só para saber se você está prestando atenção. Ele é o nosso proprietário, é o nosso dono. E isso é uma diferença muito grande. Não foi por simpatia, mas eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quem é que pagou esse preço? Irmãos, eu vou continuar no domingo que vem, além do corpo, depois eu vou entrar no mistério do templo, somos templo, porque essa parte aqui é a terceira parte, a parte falada sobre a consagração desse corpo. E aí isso me arrepiou. A consagração desse corpo. No versículo 17, só para os irmãos entenderem, Paulo faz uma oração, e no versículo 18 e 19, ele menciona os objetivos da oração, no versículo 17, no 18 e 19. E ele estava orando pelos irmãos. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então aqui Deus está orando para que Paulo está orando para que a igreja em Éfeso pudesse conhecer o Deus da glória, pudesse conhecer a pessoa de Deus. Uma das funções do corpo de Cristo que tem que ser desenvolvido dentro da igreja, não é da Shalom, da igreja de Cristo. E aqui nós vamos fazer essa campanha, buscar. Nós temos que orar para que o irmão conheça o Deus da glória. E a outra coisa, ele vai ler no versículo 18 em diante, para que nós conheçamos a glória de Deus. Como ela é vista entre nós, como ela é vista no Filho de Deus. Quero orar agora.
Quero encerrar aqui para nós ainda temos algumas coisas a comentar, a fazer, e também teremos nosso esforço hoje, teremos um intervalo ali, por isso eu quero encerrar aqui. Eu quero que os irmãos prossigam nesse entendimento, pedindo a Deus sabedoria do alto. Eu quero que você tenha consciência do que é o corpo de Cristo. Você não é um mero, você não faz parte de um mero ajuntamento de pessoas. Isso é outra coisa. Lá no clube tem um ajuntamento de pessoas. Lá no Maracanã tem um ajuntamento de pessoas. Ali na rua, em volta do bar, tem um ajuntamento de pessoas. Por isso que Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem juntos, reunidos, no ajuntamento, em meu nome, eu estarei ali. Nós somos uma diferença absurda. E vou repetir, o boi só respeita a cerca de arame, porque ele não sabe a força que ele tem. Porque se ele soubesse, ele empurrava tudo, ninguém uma cerca parava o boi. Nós só estamos parados como igreja porque não sabemos a força que temos no corpo de Cristo. Porque o dia que soubermos o quanto o Espírito Santo nos ouve, o quanto ele nos atende. E eu quero encerrar, orando pelos irmãos, mas contando uma experiência que eu tive sexta-feira à noite. Minha filha e meu genro fizeram aniversário de casamento e pediram para nós fica aí só um dia e uma noite com o nosso exército, nossos 3. Fomos lá para casa. A Olivia é muito boazinha, ela fica o tempo todo rindo ou dormindo, mas quando deu 10h30 da noite, ela começou a chorar, que nós identificamos que era saudade do cheiro da mãe, mas ela não chorava, ela urrava, a ponto da Camila botar o dedo no ouvido e dizer, vovô, não estou aguentando, e começou a chorar também. E eu quero a minha mãe, a outra não falava, eu quero a minha mãe, porque tem 6 meses, mas ela começou a chorar. E eu peguei a Camila, levei para o outro quarto, e a Vera lá, eu abri a porta, minha filha, como é que você... Ela já estava chorando há muito tempo. E eu falei, ela não está com dor? Não está com dor, não tem nada, não é fome, não é fome. Aí a Vera, como mãe também, como avó, disse, ela está sentindo a falta da mãe. Aí eu fui para lá e falei para a Camila, e deixei a Vera. Depois a Vera me contou e eu contei para ela o que aconteceu. A mesma coisa. Eu falei, Camila, ela, vovô, ela não vai parar de chorar. Eu falei assim, só tem um que pode fazer ela parar de chorar. É o Espírito Santo. E ela deitadinha, Camila, falei, vamos orar agora. Vamos orar? Ela, vamos. Aí eu comecei a orar, e orei, uma oração de 3 minutos, se foi. E falei, Espírito Santo, o Senhor tem poder de consolar o coração da Camila, que está aqui chorando, e consolar o coração da Olívia. E eu te peço agora, porque nós estamos impotentes, e não queremos ligar para nossa filha. Ela não tem que sair do Rio e vir para cá. Por favor, Espírito Santo, faz isso. Opera, porque o Senhor disse que nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Camila olhou para mim e disse, amém. E dormiu. E eu comecei a passar a mão nela para ela vai acordar. Comecei a levantar, porque quando ela está assim lá em casa, eu me disse, vovô, você não vai sair não, né? Ela dormiu. Aí eu olhei, parou de chorar lá. Falei, não vou nem abrir a porta. E entrei no quarto do Bernardo, fiquei ali dormindo, Bernardo ali no chão. Bernardo estava orando, oração silenciosa, há mais de 1 hora, né? Dormindo. Eu estava lá orando, e deitei ali. No dia seguinte, a Vera falou, filho, eu tive uma experiência inusitada, porque para esse tipo de coisa eu nunca pedi o Espírito Santo. E ela disse que falou, Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor é consolador. Então eu quero que o Senhor venha com a faceta de consolação. E consola esse neném, porque a mãe dela não está aqui, se ela está sentindo falta. Quando ela acabou de falar, a neném fez assim, e dormiu. Até as 3 e pouca da manhã, quando ela virou assim para querer mamar, a Vera deu a mamadeira, ela dormiu de novo, foi até 6h30 da manhã.
O Augusto, quando eu contei para ele falou assim, então eu vou deixar sempre com vocês, porque ela não dorme assim com a gente. E eu contei para ela a mesma coisa. Por que eu estou contando isso? Pastor, quando meu filho estiver chorando, eu vou chamar o senhor. Você vai perder um tempo danado, irmão. Você tem dentro da sua vida, não é da sua casa não, dentro, onde você estiver. Se você estiver sozinho, você é maioria absoluta. Porque Deus está contigo, o Espírito Santo está dentro de você. Eu só peço que você experimente isso, meu amado. Se você não experimentar, você não vai ter. Pastor, um dia eu não falei nada, mas tive, pela misericórdia de Deus. Ele teve misericórdia, só isso, mais nada. Mas Ele quer que você faça isso. Esse é o corpo de Cristo que Cristo quer aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui e nós podemos vê-lo, porque se estamos vendo o corpo de Cristo aqui, estamos vendo o Espírito Santo. Podemos senti-lo, Senhor, na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E agora, Pai, eu declaro que toda a igreja tem mais ainda consciência do poder do corpo de Cristo, indestrutível, selado para a salvação. Mas além disso, o que ainda vamos aprender é um corpo que vence todas as batalhas, porque ele está liderado pelo cabeça que é Cristo. Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, te peço, em nome de Jesus, consola os corações que estão aflitos, Espírito Santo. Conforta aqueles que estão desesperados, Espírito Santo. Alivia dores, Espírito Santo. Eu oro pelos irmãos, pelas irmãs desta igreja, por aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão faltando porque estão fracos, por aqueles que estão doentes. Eu estou intercedendo agora como corpo de Cristo, para que eles sintam a glória de Deus, para que eles vejam a glória de Deus. Pai, agora em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos fazer por onde, de a partir de hoje, glorificar e bendizer mais o Teu nome, para que o Senhor se alegre e escreva o nosso nome no memorial, no livro memorial. Pai, faça com que cada um de nós tenha essa vontade de, em qualquer lugar que der oportunidade, soltar um obrigado. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Senhor, és bendito, o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder e majestade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir. O povo de Deus aplaude esse Deus que teve misericórdia de nós. Nos comprou por um preço que ninguém podia comprar. Você é mais...